Olha, a gente vai mergulhar hoje no meio de uma confusão daquelas, uma audiência parlamentar no Brasil que virou um verdadeiro caos. E o motivo? Um escândalo de corrupção bem complexo que simplesmente paralisou o Congresso. E não é um tema qualquer, não. Estamos falando do INSS, o órgão que cuida da aposentadoria e dos benefícios de milhões e milhões de brasileiros. O que se viu foi gritaria, acusações para todo lado e a sessão teve que ser suspensa. Mas o que está por trás de toda essa bagunça? E o estopim foi esse aí. Com essa frase, o presidente da comissão não teve escolha, precisou interromper os trabalhos. A tensão na sala era, nossa, dava para cortar com uma faca. Um reflexo bem claro da guerra de narrativas que estava rolando ali. Então, a raiz desse conflito todo não são só os gritos e as acusações, sabe? O problema é que existem duas histórias completamente diferentes sendo contadas sobre o mesmo crime. Basicamente, os mesmos fatos estão sendo usados para pintar dois quadros totalmente opostos. Bom, vamos entender isso melhor. Vamos começar pela primeira versão, a que foi apresentada pela oposição. O foco total dele está numa sequência de eventos que tem um timing, para dizer o mínimo, bastante suspeito. E aqui está o pulo do gato para a oposição. Pensa só na cronologia. No dia 30 de outubro, sai o resultado da eleição presidencial. 2 dias depois, 2 dias, em 1º de novembro, pronto, essa empresa de consultoria é criada oficialmente. A pergunta que a oposição joga no ar é exatamente essa. Por quê? Para que essa pressa toda logo depois da eleição? Agora a história fica mais interessante quando a gente olha para os personagens. A testemunha não está sozinha nessa. O marido dela, o Virgílio, é procurador federal. E tem mais. O histórico dele inclui um cargo de assessor na Casa Civil em governos passados do mesmíssimo partido que tinha acabado de ganhar a eleição. Coincidência? A oposição acha que não. E é com base nessa definição que a acusação se apoia. A alegação é que o cargo de Virgílio, de guardião da lei, de protetor do dinheiro público, entra em conflito direto com o que aconteceu. Como alguém que tem a função de evitar prejuízos ao Estado poderia estar ligado a uma empresa criada nessas circunstâncias tão questionáveis? E o que acontece quando a testemunha é questionada diretamente sobre essa data, sobre essa linha do tempo? Silêncio. Ela diz que, por orientação dos advogados, vai ficar quieta. Para quem acusa, essa recusa em responder só serviu para aumentar a suspeita de que tinha algo muito errado ali. Mas, como eu disse, essa é só uma versão da história. Agora a gente vai virar a página e ver como os mesmos fatos são usados para construir uma narrativa completamente diferente. Aqui a gente vê o coração da briga. Fica bem claro, né? São duas explicações totalmente opostas para o mesmíssimo evento. De um lado, a acusação diz que a empresa foi criada para tirar vantagem do novo governo. Do outro, a defesa argumenta que foi uma manobra para, na verdade, continuar um esquema que já existia no governo que estava de saída. O deputado Paulo Pimenta, da base do governo, apresenta uma outra linha do tempo. Ele argumenta que o esquema já estava rolando a todo vapor e que a criação de novas empresas depois da eleição não foi para começar nada, mas sim uma tentativa desesperada de continuar o que já acontecia, depois que o grupo deles perdeu o poder. Com essa fala, ele tenta pintar um cenário de desespero. Uma corrida de última hora de funcionários corruptos para amarrar contratos e garantir benefícios antes do governo acabar. Pensa bem, dia 26 de dezembro, entre o Natal e o Ano Novo, com o país naquela transição caótica. Faz sentido? É o que ele alega. Ok, mas os dois lados, apesar de discordarem sobre os culpados e as motivações, concordam que existia um crime. Mas que crime era esse? Como funcionava esse tal esquema das entidades fantasmas? Na prática, o esquema era até bem simples, em 4 passos. Primeiro, gente corrupta conseguia posições-chave dentro do INSS. Depois, criavam essas entidades fantasmas que só existiam no papel. Aí, esses funcionários lá de dentro autorizavam acordos com essas entidades falsas e, pronto, o dinheiro público era desviado. Simples assim. Então, no final das contas, o que a gente tem são duas narrativas que entram em choque para explicar o mesmíssimo esquema de fraude. Uma verdadeira batalha de interpretações no meio do Congresso. E essa tabela aqui resume perfeitamente o impasse. A pergunta principal é: quem culpar e por quê? Cada lado tem uma resposta pronta. E o mais interessante é que cada narrativa deixa uma pergunta importante no ar, sem resposta, o que torna a busca pela verdade ainda mais complicada. Isso tudo deixa a gente com aquela pulga atrás da orelha, né? Uma reflexão final e bem provocadora: quando os dois lados usam exatamente os mesmos fatos para construir histórias que são o oposto uma da outra,
Onde é que a verdade se esconde? O desafio, então, muda de figura. Não é só descobrir quem cometeu o crime, mas tentar entender qual dessas narrativas vai, no fim, prevalecer.